Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Thiago Lopes de Faria. Boa noite, meus amigos do Brasil. Uma noite alvinegra. Deu Santos, uma quebra de tabu. O Santos não ganhava pelo Campeonato Brasileiro do Palmeiras há um tempão. E o Santos, com gol de Roleiser no finalzinho, bate o Palmeiras por 1-0. Atrapalha o Palmeiras na briga pelo título e sai da zona do rebaixamento. Agora todo mundo com 33 jogos. Gilmar Matos. Gilmar, muita festa santista, é como se fosse uma comemoração de título, né? Boa noite. Boa noite, Fernando, boa noite, Thiago, mas tem que comemorar mesmo, né? Tem que comemorar mesmo. A situação que está o Santos ainda é muito ruim, né? É muito ruim. Para um time do tamanho do Santos é muito ruim. Agora, esse jogo deu para a gente analisar muito bem. Guilherme, não dá. Neymar, não dá. Né? O Roleiser, não dá para ficar no banco. Robinho, não dá para ficar no banco. Né? Esses meninos, contra o Flamengo, quando entraram, deram o maior sufoco no Flamengo. Estavam perdendo 3-0, foram a 3-2. Agora o Santos tinha perdido praticamente o meio de campo e o controle da partida contra o Palmeiras. A entrada desses jogadores fez com que o Santos voltasse novamente a tomar conta da partida. O Santos foi melhor que o Palmeiras todo o primeiro tempo. E o Palmeiras foi melhor que o Santos até as Gilmar, mexidas do Vojvoda. Pois não. Carlos Miguel falando, vamos ouvir o goleiro palmeirense. O que o Palmeiras pode levar de referência, de inspiração e de lições para continuar perseguindo esse título, Carlos? Primeiramente, boa noite. Tem muita coisa para levar desse jogo, é aprender. A gente sabe do nosso foco, a gente sabe do nosso empenho. E para poder chegar lá na frente, a gente tem que batalhar. E é isso que a gente vai fazer, manter os pés no chão, vamos trabalhar. Temos campeonato pela frente, é isso que nós vamos seguir. Firme e forte, para cima sempre. Vou te perguntar só uma pessoalmente, vai ser o 8º jogo, né? Você com essa sequência tem se firmado cada vez mais. Como é que você está se sentindo nesse momento da temporada? Cara, eu me sinto, graças a Deus, muito bem, mas eu não... individualidade do jogo ali não funciona para mim. Eu quero ganhar sempre, é isso, tá? Desculpa aí. Tá aí o Carlos Miguel, que não quis falar muito. O Santos segue comemorando. Já alguém do Santos para falar por aqui. Gilmar, pode concluir, desculpa. Eu vou falar em cima da fala do Carlos Miguel. O momento em que o Palmeiras mais estava melhor no jogo, ele caiu para fazer cera, para parar o jogo. E ele é um dos culpados do momento bom do Palmeiras não ter tido uma sequência maior. Vamos ouvir o herói da noite. Hicieron durante todo el partido y a nosotros los que nos toca del banco hacerlo de buena manera, porque bueno, queda reflejado que si lo hace de una buena manera, los resultados llegan. A vitória de hoje tira o Santos da zona de rebaixamento. Próximo jogo é contra o Mirassol, um dos melhores times do campeonato. Como é que é vencer? A importância dessa vitória, levar para o jogo do Mirassol? Sí, sin duda. Yo creo que tenemos que vencer el próximo juego, que es importante acá en casa con nuestra gente. Agradecerle también por el apoyo que nos brindaron ayer y hoy toda la gente que vino a alentar y bueno, le regalamos este triunfo. Obrigado, Roleiser. O Roleiser tem muita dificuldade para falar, mas para quem não entendeu, ele falou que tem que levar a ideia do jogo para o próximo jogo, sabendo da dificuldade que é o Mirassol, meu caro Gilmar Matos. Ele tá certo, Thiago. Ele tá certo. Tem que levar isso mesmo. Tem que mostrar raça, tem que jogar, tem que saber a grandeza do time que está jogando, né? E para mim, ele, apesar do espanhol dele, né, quase não deixa o português entender, né? O brasileiro que fala o português entender, mas a gente percebe no Roleiser, e isso aí é peculiar dos
dos jogadores argentinos, né? A vontade de vencer, a ganância para vencer. O Roleiser entrou correndo muito, cara. Ele se doa ao time. O Roleiser não pode ficar no banco desse time. Olha, não dá, né? Não dá. Muito bem. Quem narrou o jogo foi o galã do rádio. Fernando Blanc. Fernando, boa noite. Sinal amarelo ligado no Palmeiras, que perdeu do Mirassol e do Santos. 2 jogos fora de casa, é bem verdade. Perdeu por uma das melhores equipes, que foi o Mirassol, mas o Santos é meio que batom na cueca, né, Fernando? Boa noite. Boa noite, Thiago. Aos meus amigos aí do apito final, daqui da Rafa Canela. Thiago, incompetência palmeirense, entendeu? Eu só não vou falar que é vexame, porque é o Santos, tá? Mas o Palmeiras tinha plena obrigação de ganhar do time do Santos, mesmo com 6 titulares em campo, apenas no início da partida. O Santos fez um jogo heróico no segundo tempo, um belo primeiro tempo do Santos, acabou o fôlego, mas as mudanças do Vojvoda, olha só, as mudanças do Vojvoda não surtiu efeito no início do segundo tempo. Palmeiras melhorou com as mudanças do Abel Ferreira, né, com o Flaco Lopes e com o Luigi, mas depois das outras mudanças fizeram efeito e aí colocaram o Santos na frente no finalzinho do jogo. E outra coisa, né, Thiago? Existe diferença de quem quer ser campeão, né? O Palmeiras, nessa semelhança, nessa altura da competição ano passado, perdeu o Campeonato Brasileiro, que a gente achava que já estava ganho, né? Perdeu de uma forma incrível. E agora, no finalzinho de novo, já tinha aberto uma boa diferença para o time do Flamengo, já tinha duas vitórias a mais, derreteu essa vantagem, não tem mais essa vitória a mais, está com 68 pontos, o Flamengo com 71. O Palmeiras tem menos gols marcados e tem mais gols tomados que o Flamengo. E agora está igual em número de vitórias. Tá? E aí, se o Palmeiras vencer de novo, e o Flamengo tropeçar, passa na frente de novo. A questão não é essa, a questão é que o Flamengo hoje, mesmo com o Sport com 2 a menos, vamos tirar o pé, estamos ganhando, tá 2-0, 3-1. Não, 2-1, não. Foi lá e fez o terceiro, fez o quarto, fez o quinto e quase faz o sexto. E o Flamengo foi querer ganhar o jogo e marcar gols até o fim da partida. Essa é a diferença do Palmeiras. Então o Palmeiras hoje não jogou absolutamente nada. Azar do Palmeiras. E troféu para o Santos, que jogou bem. A gente sempre fala que você fica mais perto da vitória se você performa e joga bem. O Santos hoje jogou bem contra o Flamengo no Maracanã, jogou bem contra o Palmeiras no jogo anterior, que perdeu para o Palmeiras. O Santos jogou bem, o Santos está performando bem. Mas um time na zona do rebaixamento, a bola não entra nem com a vaca tussa. Por mais limitação que o Santos tem. E o Santos não é assim um time de pereba. A gente está... o Gilmar até tá bravo, esse cara não joga nada, mas é um time bom no papel. Não guarda, por que não dá liga? O Ilharão é um mau jogador, o Zé Ivaldo é um mau jogador, o Igor Vinícius é um mau jogador, o João Schmidt é um mau jogador, o Zé Rafael é um mau jogador, olha o time do Santos, o Barreel é um mau jogador, não o Guilherme já foi jogador, hoje não é mais. Então, nós temos que isso. E hoje, pela primeira vez, tivemos justiça numa partida de futebol. Raro ter isso. O Santos mereceu a vitória mais que o Palmeiras, por mais que no primeiro tempo, o Carlos Miguel trabalhou e o Brazão só assistiu o jogo. O Brazão veio trabalhar no segundo tempo. Então, vitória merecida do Santos.
dá mais um gás no Flamengo, o Flamengo se mantém na liderança, sai da zona do rebaixamento, põe o Vitória lá, e agora é que eu sempre... E nós comentamos, né, Gilmar? Se o Santos perder as duas pro Palmeiras e perder o jogo do Flamengo, fatalmente ele pode cair. E ele perdeu uma pro Flamengo, perdeu a uma pro Palmeiras e não perdeu a outra pro Palmeiras. E quem sabe essa vitória do Palmeiras possa manter o Santos na primeira divisão. O Santos quebra um tabu desde 2019. Não ganhava do Palmeiras na Vila pelo Campeonato Brasileiro. Vitória por 2-0, ainda com o Sampaoli no comando, né? Teve a vitória por 2-1, mas foi em Barueri, pelo Campeonato Brasileiro de 23. Na Vila, há um bom tempo não vencia. Agora, Gilmar, acho que é inquestionável a vitória, né? O Santos foi mais perigoso que o Palmeiras. O Palmeiras acho que teve 25 bons minutos ou ótimos minutos no segundo tempo, mas na maior parte do Santos foi dominado. Só um detalhe, Gilmar, que não tem mais clássico, né? O Santos teve 3 vitórias em casa com o Vojvoda, em 3 clássicos, não tem mais clássico. E só um dado, depois de vencer o São Paulo, por 1-0, o Santos teve a oportunidade de engrenar contra Bragantino, Grêmio e Ceará. 2 empates e a derrota para o Ceará. Depois da vitória sobre o Corinthians, recebeu vitória. Perdeu do Vitória. Agora ganha do Palmeiras e vai ter o ótimo time do Mirassol na próxima quarta-feira aí mesmo na Vila Belmiro, para depois ter uma decisão com o Internacional. Porque, Gilmar, o Internacional vai a Fortaleza pegar o Ceará, fora de casa na próxima rodada. E eu vou confirmar já o jogo do Vitória, mas é um jogo, Gilmar, que só vencer o então líder do campeonato pode não servir, se o Santos não der continuidade a essa recuperação, né? Thiago, algumas coisas a gente tem que analisar, né? O Santos, quando pega a parte de baixo da tabela, você pode dar uma conferida aí, o Santos joga muito mal, né? Perde para os times que estão abaixo da tabela, né? Brigando lá embaixo. E para os times que estão brigando lá em cima, o Santos joga bem. O Santos jogou bem contra o Cruzeiro, ganhou do Cruzeiro. Pois não. Só para contextualizar, tá? O Vitória pega o Palmeiras no Allianz na quarta-feira, antes do jogo do Santos. O Santos vai pegar o Mirassol, o Internacional vai pegar o Ceará. Aí, Gilmar, tem Internacional e Santos, que para mim é uma final contra o rebaixamento. E o Vitória vai enfrentar o Sport já rebaixado. Ou seja, a tendência é que Internacional e Santos seja de fato uma grande decisão daqui a 2 rodadas, ela é real, né, Gilmar? Exatamente. Mas o futebol a gente analisa aqui e às vezes não acontece o que a gente analisa e a gente entende perfeitamente o ouvinte quando critica a gente não vive de elogios. A gente vive de fazer as previsões, né? Aqui que possam acontecer. E nem tudo acontece. Por exemplo, hoje a nossa equipe, um disse que ia empate, outro disse que ia vencer o Palmeiras. O comentarista disse que ia vencer o Santos. Acertei. Mas a gente erra também. E é fato isso. Por exemplo, eu acho que o Santos não perde do Mirassol. Acho que o Santos ganha do Mirassol. O Santos ganhando do Mirassol, o Vitória perdendo para o Palmeiras, que eu acho que perde no Allianz para o Palmeiras, e o Internacional, eu acredito que não ganha também do Ceará, o Santos pode pular na frente, passar Vitória já passou Vitória, pode ficar 4 pontos na frente do Vitória e pode passar aí à frente do Internacional também. E já jogar com o Internacional com uma certa gordurinha, né? Podendo até de repente jogar fechadinho, buscar um empate, né? No Sul, ou de repente até uma vitória. Mas é o futebol, cara. A gente faz esse tipo de previsão, mas é porque nós estamos aqui para isso. Mas nem sempre é o que a nossa equipe acha que vai ser. Gilmar. O Gilmar falou isso. Fernando, dessas 3 equipes, Fernando, eu tenho acompanhado atentamente. Quando não consigo assistir o jogo inteiro, eu vejo depois os melhores momentos. Entre Vitória, Internacional e Santos, o Internacional é quem está jogando menos.
E eu ainda digo mais. Hoje o Internacional joga menos que Fortaleza e que o Juventude, que ainda estão vivos, Fernando. Então, essa projeção, caso o Santos vença o Mirassol e o Internacional perca do Ceará, é embicar, né? É o navio literalmente afundando. E a informação que vem do Leonardo Meneghetti, do Rio Grande do Sul, é que o Ramon Dias, caso perca do Ceará, não resista. E aí é mais uma demissão a 5 jogos de acabar o campeonato, né, Fernando? E aí eu vou te perguntar, vai adiantar o que demitir o Ramon? Vai adiantar nada. Porque já não era para ter demitido o Roger Machado. E aí a imprensa gaúcha depois descobriu que o problema não era o Roger. Né? É engraçado você ver isso. Você também acha que desses todos o Inter é quem está jogando menos no momento? Não, eu acho que o Inter é um grande... para cair. Para mim, o Inter... para mim, o Santos não cai. Para mim, o Vitória não cai. Então, só resta a vaga para o Inter. O Juventude está se recuperando, o Fortaleza está vindo atrás, o Sport já caiu. Então, o seu Internacional que não abre o olho, não. Eu vou repetir, para mim o Santos não cai. E para mim, o Inter que vai cair no lugar do Santos. E o Vitória também não cai, não, hein? Então, para mim, o Inter, hoje, se eu fosse apostar, eu apostaria na queda do Inter. Ô Gilmar, essa vitória do Santos agora contra o Palmeiras pressiona demais o Internacional. Eu não sei se você tem acompanhado os jogos do Internacional, mas para mim, falei 5, tá? Comecei com 3, vou falar em 5. Fortaleza, Juventude, o Santos e o Vitória jogam mais nesse momento que o Internacional. Você pensa, assim como eu e o Fernando, que pode sobrar de fato para o Internacional? Perfeitamente, perfeitamente. Eu tenho acompanhado, sim, eu tenho acompanhado o Campeonato Brasileiro, sempre quando posso, quase todos os jogos. Né? O Internacional pratica hoje, desses times que você falou, o pior futebol. O Santos, por que dá a impressão de que o Santos não cai? Porque o Santos altera entre ótimas, né, partidas e partidas pífias. O Internacional não. O Internacional está ruim, está jogando futebol ruim e não melhora. Muda técnico, muda isso, muda aquilo, não melhora. O Santos não, o Santos altera. O Vitória começou a jogar um futebol bom, bonito, e o Juventude está se recuperando. Né? Quer dizer, o Fortaleza está se recuperando. Thiago, a gente tem que entender, quando você está lá em cima, que você cai, para você subir é complicado. Quando você está lá embaixo, que você vai subindo, você se anima, né? Você ganha força. E o Internacional, cara, infelizmente, além de estar só caindo, o futebol apresentado pelo Internacional não convence e é futebol de time que vai cair. Fortaleza não perde há 5 jogos, o Juventude ganhou os 2 últimos jogos que fez fora de casa, contra Sport e contra o Vasco. O Juventude ganhou do Vasco, velho. O Internacional, vou informar, dos últimos 15 pontos do Internacional ganhou 2. Dos últimos 15, ganhou 2. E não é de hoje que a gente está falando do Internacional, dele ocupar essa vaga. Porque o Santos perdeu do Palmeiras e do Flamengo, você viu um caminho. Hoje poderia não ter ganho, ganhou na última bola. Você viu um caminho. Está acontecendo alguma coisa ali. Não sei se vai dar tempo de salvar, talvez não dê. Mas você está vendo que está acontecendo alguma coisa. O Internacional, ele tem um lampejo. Foi muito bom o primeiro tempo contra o Bahia. Depois, velho, foi uma derrocada inacreditável. E assim tem sido a tendência do Internacional. Vamos escolher às 22 horas e 20 minutos o pior. De 1 para o Santos, 0 para o Palmeiras. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Eu vou citar 2 personagens. O primeiro... Foi dúvida. Eu ia falar e acabou saindo o gol do Santos e eu acabei não falando. Foi uma vergonha o que o Rafael Claus fez. 5 minutos. Por um jogo que deveria ter no mínimo 10, no mínimo. Porque além da cera do Carlos Miguel, nós tivemos atendimento ao Ilharão, atendimento ao Igor Vinícius, teve atendimento ao Brazão, as alterações. Então uma vergonha o Klaus ter dado 5 minutos. Ele não repôs nada do que ficou parado, nem para substituições.
mas disparado o Neymar para mim foi o pior em campo. As câmeras mostraram ele no final, porque as últimas vitórias do Santos, né, a vitória contra o Flamengo, ele fez o gol, por exemplo, né? E hoje não teve nenhuma participação dele no gol, né? Nenhuma. Então, para mim, o Neymar, o pior em campo, infelizmente, ele atrapalha o funcionamento do time de futebol. Fernando, eu defendo, sempre defendi, que para as individualidades aflorarem, o coletivo tem que estar bom. O coletivo do Santos não está bom pelos problemas que o Santos passa e porque todo mundo procura um ex-craque. Porque o Neymar, infelizmente, hoje é um ex. Então eu vou no Neymar. Tem o Kelvin também, né? Jogou absolutamente nada do lado do Palmeiras, mas o Neymar tem uma peculiaridade. Por que a gente deve votar nele? Porque se o Santos cair, as manchetes mundiais vai ser assim: Neymar derruba o time do Rei. O Neymar faz cair o time do Pelé. Por mais que ele não jogou, né? Por mais que ele jogou poucos jogos e tem menos culpa, né? Que a campanha do Santos não tem só o Neymar culpado, né? Mas que jogou poucos jogos, mas ele é uma estrela. E você derrubar o Santos, uma coisa, o Santos já foi manchete quando caiu da última vez. Imagine agora as manchetes mundiais sobre o Neymar. Quem vai ficar manchetado é o Neymar. Então o Neymar tem que fazer as tripas corações para o Santos primeiro da primeira divisão. Porque se o Santos cair, quem cai é ele. Ele que derrubou o Santos. A culpa vai ser dele. A imprensa nacional vai cair, mundial vai cair em peso. Neymar derruba o Santos do Pelé. Olha só isso aí. E pela importância que ele tem e pelo que ele representa, e por isso que eu falei, eu vou acompanhar. Mas um voto honroso aí, uma menção honrosa ao Kelvin, né? E o Kelvin hoje não veio aqui diz no Palmeiras. Gilmar Matos, 2 votos para o Neymar, já foi escolhido como pior em campo, mas vai ser unânime, ou você vai divergir? Olha, Thiago, você fez uma análise perfeita e foi complementado por outra análise perfeita do Fernando Blanc. A nossa equipe, ela às vezes diverge em algumas coisas, mas a gente tem uma grande leitura do que é o futebol, né? Ninguém aqui está contente, está feliz em votar no Neymar como o pior em campo. Nós gostaríamos, nós brasileiros, gostaríamos de ver o Neymar voando para ajudar a trazer a Copa do Mundo para nós. O Neymar não é o jogador, o Neymar do Santos. O Neymar é do Brasil. O Neymar é do mundo, né? É uma pena, uma lástima o que fizeram com esse menino, né? Ele queria uma boneca, davam uma boneca. Ele queria uma bola, davam uma bola. O Neymar queria jogar no Santos, ficou no Santos. Ele quis sair do Santos, saiu do Santos. Eu não quero ir para o Real Madrid, eu quero ir para o Barcelona. Eu quero jogar com o Messi. Foi para o Barcelona. Eu não quero mais ficar no Barcelona, que eu quero ir para o Paris Saint-Germain, porque eu quero ser protagonista, eu quero ser o melhor do mundo. Não conseguiu. Foi a única coisa que não conseguiram dar para ele, foi o título de melhor jogador do mundo, né? E aí ele foi pro mundo árabe e lá o Jorge Jesus disse que ele não tinha condições de jogar futebol profissional em alto nível. Todos nós sentamos pau no Jorge Jesus. Todos nós. Porrete no português. Não sabe nada de bola. Assim, uma grande maioria, Fernando Blanc, não sabe nada de bola. Como que Neymar é ex-jogador? O cara tinha razão. Quantas vezes vocês viram aqui, eu brigando, não, o Neymar vai se recuperar, acontece, essas lesões acontecem, porque vem de uma cirurgia de LCA. Cara,
Parar com isso. Parar com isso. Chega um momento que você tem que parar. Porque o que acontece? É um jogador super estimado, mimado, um jogador que fica em campo enchendo o saco dos seus companheiros e atrapalhando o time do Santos. Né? Ah, bola em mim. Pra que bola em você? Você armou 5 contra-ataques pro Palmeiras, que foi incompetente de não fazer o gol. 5 contra-ataques foram armados pelo seu Neymar. Vocês têm total razão. Ele foi disparado o pior em campo. Disparado. Muito bem. Abel Ferreira começou a falar. Ele disse que o Santos foi melhor na primeira parte, mas só teve uma grande chance. Foram 11 finalizações, tá, Abel? Talvez vocês não tenham os números. Foi, de fato, uma enorme chance que o Carlos Miguel evitou, mas foram 11 finalizações. E não quis falar sobre os desfalques. Muito porque, em coletivas anteriores, ele gostou da mudança de calendário proposto pela CBF, ele e a Leila, né? Então, ele não respondeu a pergunta do repórter. Diz que o Palmeiras mandou em campo o que tinha de melhor. Essas são as 2 primeiras respostas do Abel Ferreira. Vamos escolher o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Eu quero fazer uma menção honrosa ao Igor Vinícius, né? Porque o Vojvoda me parece estar na tentativa e erro, né? Parece estar conhecendo o elenco do Santos. Ele escolheu o Mike no jogo da semana passada, que tomou um baile. Hoje o Igor Vinícius foi muito bem, não só na parte defensiva, mas na ofensiva, né? Ele não sofreu, em que pese os desfalques do Palmeiras. Mas o Zé Rafael, enquanto teve perna, para mim foi o senhor do meio-campo. Zé Rafael num time, se o Santos fosse um time acertado, Zé Rafael poderia contribuir muito mais do que contribuiu. E eu não quero achar que o Vojvoda é maluco, mas não pode o Roleiser ficar no banco de reservas. Pela qualidade que ele tem, pelo investimento que foi feito nele, ele é um jogador extremamente acima da média, marcou de novo, né? É bom a gente lembrar que contra o Corinthians ele marcou um golaço, o jogo estava 1-0. Então ele é um jogador decisivo, jogador de jogo grande, não pode estar treinando pior que o Neymar, cara. Não é possível que o Roleiser tá treinando pior que o Neymar para ser banco pro Neymar, cara. Eu voto no Zé Rafael, Fernando. E você? Barreal. Gilmar. Olha, Thiago, o pouco tempo que teve em campo, né? Mas o futebol, o que move o futebol? O gol. O que a segunda move o futebol? O cara que cria a jogada. É muito pouco tempo, eu sei que é ruim votar com pouco tempo em campo, mas o Roleiser, ele ganhou a bola no meio de campo, ele achou o Escobar cruzou, o Robinho Júnior escorou de cabeça para o Roleiser, e o Roleiser apareceu para fazer o gol. O Neymar estava no meio da área, sem saber para onde que ia. Não dá para deixar esse cara no banco. Não dá. Concordo com você, Thiago, perfeitamente, que o Zé Rafael foi o dono do meio de campo. O Ilharão, enquanto teve em campo, também foi muito bom jogador. Schmidt também jogou muita bola. Deram muita proteção a essa zaga do Santos, que é duvidosa. Mas pela importância do gol e por ele ter começado e terminado a jogada, eu vou votar no Roleiser. Muito bem. Eu vou falar um negócio aqui que é impopular, tá? E eu gostaria que rapidamente os companheiros palpitassem. Independentemente do que vai acontecer com o Santos. Para mim, o Vojvoda, que nós estamos criticando, que nós criticamos as escolhas de largada, das alterações, mas está muito claro que ele deu uma cara pro time. O time tem uma cara. Independente, Fernando, do que vai acontecer, para mim ele deveria continuar no Santos. Eu sei que caso caia, dificilmente ele vai continuar. Mas se o Santos, de fato, quiser pensar a médio e longo prazo, achou o cara para resolver esse problema. A gente já viu o que ele fez no Fortaleza com o tempo, né? Nós dissemos quando ele assumiu o Santos. É um fio de esperança
para o Santos não cair com o Vojvoda. E não é fácil, o Gilmar, que foi jogador de futebol, não é fácil o técnico chegar e construir algo do nada. E o time do Santos, repito, não é um time ruim, gente. Olha o time do Santos que foi a campo hoje. É um time bom. Mas o psicológico, cara, bate. Não adianta. Depois de não sei quantas trocas de técnico, os jogadores não têm confiança na diretoria, não tem confiança em quem vai comandar, porque não sabe quanto tempo o cara vai ficar. E isso também interfere no rendimento do atleta, por mais qualificado que ele seja. Imagine aqueles que não são qualificados. Então, psicologicamente, isso afeta. Eu ficaria com o Vojvoda para o ano que vem, com certeza, independentemente do resultado, se vai cair, se não vai cair, se cair ou não cair. Eu ficaria com o Vojvoda e tentaria dar uma tranquilidade para ele trabalhar e uma longevidade para ele trabalhar, porque o Vojvoda pode ser o para-raio, né? Pode ser o para-choque que protege, o escudo que protege a sua diretoria e competência do Santos. Gilmar. Olha, Thiago, para a gente primeiro dar a opinião, eu gostaria de dizer o porquê dessa opinião. Né? O Vojvoda, ele não está escalando o time conforme ele queria, conforme ele gostaria. Tá? O Neymar, ele está tendo que engolir o Neymar. Tá? E eu sei bem como que é treinador que tem por obrigação escalar um determinado jogador. Às vezes o cara não está jogando nada, o cara não joga nada, mas o cara tem que ser escalado. E alguém escala esse cara. E não é o treinador. Tá? O Neymar, ele está sendo escalado. Ele não é escalado pelo Vojvoda. Eu garanto para você que o Vojvoda não jogaria com o Neymar. E não tirar o Neymar não é porque ele não queira tirar, porque ele não conheça, porque ele não saiba fazer uma leitura de jogo. Né? O Santos, se quiser algo o ano que vem, né? Esse ano já foi, né? Se quiser algo o ano que vem, libera o Neymar para jogar nos Estados Unidos. Lá é legal. Lá ele vai deitar e rolar lá. Né? Vai fazer firula, cavar aquelas faltas, vai sobrar espaço para ele jogar, ele vai continuar jogando. Vai para lá, Neymar. Vai para os Estados Unidos, vai jogar lá. Né? Aqui não dá mais. E o Vojvoda é um grande treinador, sim. Agora, o Neymar não está só se escalando, ele está escalando o Guilherme também, que é parça. Por ele jogaria Rincon e jogaria o Basso também, que são parças. Fernando, passa pela arbitragem o resultado do jogo? Não passa pela arbitragem de jeito nenhum. Rafael Claus, ele erra pouco e os erros dele que comprometem um jogo é muito difícil acontecer. E um detalhe, né, Gilmar? E a torcida do Santos já está em protesto, pichando um muro, com faixa. Neymar, se preocupe só em jogar. Isso já é um sintoma que o torcedor do Santos, que veio, aquele oba-oba, tal, Neymar, pá, não sei o que, o Santos, já não dá mais. O torcedor está vendo que tem que ter algo mais. E o Neymar é aquele tipo de cara que não gosta de ser cobrado. Você não gosta de ser cobrado, muda de profissão. E eu sou cobrado todo Mimado. A carreira inteira, desculpa, Fernando Branco, a carreira inteira desse cidadão, ele foi mimado. E nós aqui somos cobrados diariamente, né? Porque a gente tem o microfone na mão. Então, meu irmão, vai procurar outra profissão que não seja cobrado. Então, isso que eu falo. E acho que se o Neymar cair com o Santos, acabou o futebol para ele, viu? Porque olha a repercussão mundial que isso vai dar. Gilmar, a arbitragem do Klaus influenciou no resultado da partida? Não, no resultado não. Mas ele não foi bem. Ele não teve critérios, né? E a gente citou durante a transmissão os critérios. Um pisão
assintoso do jogador do Palmeiras e jogador do Santos, ele não deu nada, porque estava no comecinho da partida, era para cartão amarelo. Depois o jogador do Santos deu um pisão bem mais brando no jogador do Palmeiras, ele meteu o cartão amarelo no jogador do Santos. Ele não teve critério. Durante a partida inteirinha, ele não teve critério. Um puxão de camisa, e o puxão de camisa é passivo do cartão amarelo, ele não deu o cartão amarelo, ele não teve critério. Ele não usou da regra. E para culminar com a arbitragem dele, que foi ruim ao meu ponto de vista, ele não deu os acréscimos que deveria dar. Ele deu 5 minutos. Olha, eu calculei aqui, Thiago, por baixo eu calculei que ele deveria dar pelo menos 10 minutos. Muito bem. Vamos passar a sequência para a gente fechar. O Santos, para mim, se sobreviver aos 2 próximos jogos, ele não vai cair. E quando eu digo sobreviver, é não perder, tá? Mirassol em casa e Internacional fora. Depois ele recebe o Sport. Aí ele vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude, que ainda não sabemos que Juventude será esse na rodada 37. E vai fechar contra o Cruzeiro. Cruzeiro vai estar pensando no Corinthians, né? No meio de semana seguinte, a última rodada tem Cruzeiro e Corinthians pela Copa do Brasil. Gilmar, assim como eu, você pensa que precisa sobreviver os 2 próximos jogos, e aí sim, são 3 jogos mais acessíveis. Inter, Sport e Juventude, confronto direto. O Sport já foi, você tem que ganhar. Seja como for, o Santos tem que ganhar do Sport. Não tem como negociar. Você tem que ganhar do Sport na Vila Belmiro. E Inter e Juventude, confrontos diretos, e o Cruzeiro provavelmente pensando no Corinthians. Mas os 2 próximos são decisivos para escapar de vez, Gilmar? Thiago, eu acho que o Santos faz 9 pontos. Nesses jogos que lhe faltam. Vamos lá. Você acha que ganha do Mirassol, que você já falou, né? Eu acho que ganha do Mirassol. Eu acho que empata com o Internacional, mesmo o Internacional não estando bem. Tá? Eu acho que ganha do Sport, né? São 7. E aí, 2 empates com o Cruzeiro e qual o outro que está faltando? Juventude, me fugiu aqui. Juventude, eu acho que empate. Ou então chega a 10 pontos com uma derrota para o Juventude fora. E aí eu acho que ganha do Cruzeiro em casa. Por quê? Porque o Cruzeiro não vai estar brigando por título, já vai estar na Libertadores e vai estar pensando no Corinthians. Aquela matemática segue. Se o Santos ganhar os jogos em casa, como ganhou hoje, vai escapar do rebaixamento. Fernando, olha o Palmeiras. Vitória e Fluminense em casa. Grêmio e Ceará fora de casa. E tem o Atlético fora de casa também, o jogo que foi adiado, Fernando. Atlético fora, Grêmio fora, Ceará fora. Em casa, Vitória e Fluminense. 5 jogos para acabar. E aí, Fernando, e essa tabela do Palmeiras? Olha, é uma tabela acessível, Thiago. E o Palmeiras tem time suficiente. Peraí. O que você diz com acessível? 15 pontos? Ganha 5? Thiago. São quantos jogos fora e quantos jogos em casa? Não, Fernando. Não tem Thiago. Você falou que é acessível. O Palmeiras está a 3 do Flamengo. Ele não pode mais perder ponto, Fernando. Ele tem que ganhar os 5. Eu vou repetir. Palmeiras e Vitória. Jogo no Allianz. Vitória e Fluminense no Allianz. Fora do Allianz, Atlético Mineiro, Grêmio e Ceará. Ele ganha do Vitória, ganha do... Qual o próximo jogo? Do Fluminense. Ganha do Fluminense, ele empata com o Atlético. Aí acabou o campeonato. Acabou o campeonato. Do Grêmio e ganha do Ceará. Acabou o campeonato, então. Então acabou o campeonato. Pra mim... O senhor falou que é acessível não ganhar os 5 jogos. O senhor está de sacanagem com o Palmeirense. O Palmeirense vai protestar na porta da rádio. Não, é acessível. O Palmeiras é o seguinte. Agora, o problema é... Lembra que falamos que o Palmeiras não perde ponto para quem ele não tem que perder. Hoje ele perdeu. Entendeu? Hoje perdeu. E aí... Contra o Mirassol perdeu.
Perdeu, mas não. Não, mas é que o Mirassol tá lá em cima, né? Colocado. É. Tá em cima, na parte de baixo. Ele não perderia, perdeu hoje pro Santos. Então, e outra coisa, lembra que falamos que o Palmeiras é um time mais consistente que o Flamengo? Sim. Ele oscilava menos que o Flamengo? Já não é mais assim. E o Flamengo vinha numa ascendente e está numa descendente. O Flamengo agora está voltando a uma ascendente. O Palmeiras está na descendente. Tem tudo isso também, né, Gilmar? Porque a gente sabe do potencial. Não vem pedir ajuda pro Gilmar, não. O Gilmar falou do Santos, o senhor vai falar do Palmeiras. Eu quero saber o seguinte, o senhor está querendo dizer que é melhor focar na final da Libertadores, é isso? Não, eu acho que o Palmeiras é campeão brasileiro. Ah, você falou que é acessível. Você falou que empata com o Atlético, pô? Mas ganha do Vitória, ganha do Fluminense, ganha do Ceará, ganha do Grêmio. Mas ele tá a 3 pontos do Flamengo. O Flamengo tem que perder algum jogo desse. Perde o Mirassol, o Flamengo? Não, eu acho que o Flamengo não ganha do Mirassol. Em Mirassol, por exemplo. Eu acho que o Flamengo empata com o Fluminense, por exemplo. Tem Fla-Flu, bem lembrado. Tem Fla-Flu, bem lembrado. Bem lembrado. E no Maracanã é jogo neutro, lá é meio a meio. Na próxima rodada tem Fla-Flu. E o Flamengo ainda pega o Atlético, que o Atlético não vai querer facilitar a vida do Flamengo, né? O jogo lá em Minas, o Atlético que tem, depois do Cruzeiro, o Flamengo como maior rival. A tabela do Palmeiras é mais acessível que a tabela do Flamengo. Certo. Ideia. Você ainda acha, então o senhor ainda acha que o Palmeiras é campeão brasileiro? Pode ser, eu ainda acho. O cara tá pipocando por quê, Fernando? Você tá com medo dos palmeirenses? Ainda acho, falando com... Tá. Eu dei a tabela aí. Vamos supor Espera um pouquinho. Fernando, vou te ensinar, Fernando. Gilmar, o Santos vai cair, Gilmar? Não. Aí, ó. Fernando, a tabela do Palmeiras é para 15 pontos? Não. Não é. Mas é acessível. Sim. E o campeão vai ser o Palmeiras, Fernando? Sim. Muito bem. Aí, viu? Agora o senhor respondeu. Gilmar Matos, foi um prazer, viu, Gilmar? Um grande abraço. Gilmar acho que fechou o microfone. Tava aberto aí, tocando algum telefone. É verdade, é verdade. Que musiquinha é essa? Pera aí. Que musiquinha é essa? Essa de sacanagem. É o celular da dona Ana que está tocando aqui. Só um pouquinho, então. Ô, dona Ana, nós estamos ao vivo, dona Ana. Pelo amor de Deus. A senhora... Peraí. Repete aí. Ô, dona Ana, a senhora quer derrubar a transmissão, nós estamos ao vivo. Já pensou se o Gilmar sai bailando com essa canção? Fechou o microfone. Tá rindo aqui, cara. Tá rindo aqui. Gilmar, foi um prazer. Até segunda no Giro. Peraí. Ô, dona Ana, a senhora quer que eu saia dançando? É isso, dona Ana? Ela não quer falar. Ela é vergonhosa. Ela é vergonhosa. Tá bom. Um abraço, Thiago. Um abraço, ouvintes aí. E é prazer estar com vocês, cara. A transmissão nossa realmente é sensacional. Muito bem, esse foi Gilmar Matos. Segunda-feira no Giro Esportivo ele vai falar mais de Santos 1, Palmeiras 0. Fernando, foi um prazer. Um prazer. Até a próxima, Thiago. A gente se vê por aí dos caminhos do esporte. Fernando, você vai querer narrar Brasil e Tunísia? Pra quê? Tô perguntando. O Ricardo Paredes tá fazendo você trabalhar pela primeira vez na vida, é isso, Blank? O cara tira férias de 60 dias e sobra pra mim. Tá de brincadeira. Abraço, Fernando. Abraço. Até a próxima. Esse foi o Fernando Blanc, o galã do rádio. Galera, foi um prazer, viu? 1 para o Santos, 0 para o Palmeiras. Amanhã tem muito futebol, amanhã tem Série B, tem eliminatórias da Copa e a gente volta na segunda-feira, 11 da manhã, Giro Esportivo. Valeu demais. Canais da Rádio Futebol na Canela, 48 horas de futebol para você. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.